Olá pessoal, o meu nome é Erotildes, eu sou professora de História, mas vocês podem me chamar de professora Ero. Estou aqui para junto com vocês apresentar o nosso canal. O nosso canal vai tratar de temas relativos à história ciência, a história investigativa, que nasceu na Grécia Antiga e que ao longo do tempo vem se apropriando de várias formas de ver e ler o passado. Na realidade, o historiador, ele é fruto do seu tempo. Quando ele olha para o passado, ele olha com seus questionamentos do seu tempo presente. Por isso, nós temos várias visões de vários conteúdos históricos que confrontam, que às vezes divergem, convergem, porque depende do historiador e dos olhares que ele lança para o passado. Ele construir esse imenso quebra-cabeça, ele é como se fosse um investigador que vai pegar as peças desse quebra-cabeça. E quanto mais distante, mais difícil fica montar esse quebra-cabeça. Então esse historiador, ele tem que ter uma parceria ou várias parcerias. A história é o tipo de ciência que não trabalha sozinha. Ela é o tipo de ciência que precisa da sociologia, da paleontologia, da arqueologia, das ciências sociais. Junto, ele tem um fato. O fato é algo inquestionável. Agora, a forma como você interpreta, enxerga e cruza as perguntas que você leva até aquele fato, os sujeitos que participaram daquele fato, vai depender do olhar que o historiador lança no passado. Por isso que a história, ela é tão dinâmica. Ela não é essa coisa presa no passado que a gente fica pensando, a história é tudo igual. Não, a história não é tudo igual. E por que estudar história, professora, se é uma coisa que já está lá no passado, pronto? Estudar história é importante porque nos dá condições de entender alguns fatores que por vezes ainda permeiam, estão presentes na nossa atualidade. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o anacronismo. Quando a gente fala da atualidade, e se a gente pensa que a história é uma ciência que estuda o passado para entender o presente, óbvio que a gente está cometendo um engano, porque a história, se fizesse a gente entender o presente e não cometesse erro, não haveria mais guerra, nem racismo, uma série de outras coisas que estão acontecendo na atualidade e que nós continuamos a insistir nesses erros. Podemos pensar também, além disso, que como historiador, ele pode ir buscar esses quebra-cabeças para montar. Como que ele faz isso? Através de vestígios, através de pistas, através de indícios, que ele vai buscar aquilo que pode ser escrito, um livro, através de um depoimento, ou mesmo aquilo que não está escrito, como é o caso da pré-história. Mas nós temos vestígios arqueológicos que demonstram a existência. A história é apaixonante porque ela é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Como isso é importante entender nossa trajetória, porque nós fazemos parte de um grande contexto. E esse contexto, ele precisa ser entendido para que nós possamos ter conhecimento suficiente para poder dialogarmos, para podermos levar o conhecimento, para poder ter entendimento das coisas que nós precisamos para fazer uma prova de vestibular. Você precisa fazer uma boa contextualização sobre o tema, mesmo que o tema não seja de história, porque todos os acontecimentos, todos os fatos aconteceu dentro de um contexto histórico. Então você precisa entender os contextos, os sujeitos que fazem parte daquele contexto. Por que alguns sujeitos estão excluídos, por muito tempo foram excluídos da história?
e que ainda hoje continua aquela luta desses sujeitos para encontrar visibilidade na sociedade atual. Como você engaja esse seu pensamento para compreender, conhecer e até mesmo ser ativo nas lutas que ainda existem na atualidade, contra o patriarcado, contra ditaduras, contra governos autoritários. Então nós precisamos entender do contexto, nós precisamos entender como foi a caminhada lá no passado. Ela nos traz condições de clarear. Agora, cuidado, o historiador não é um futurista, ele não é capaz de adivinhar o que vai acontecer. Vou te dar um exemplo bem simples. Você viu seu avô sempre traindo a sua avó e esse relacionamento acabou em divórcio. Depois você sempre percebeu o seu pai traindo a sua mãe e esse relacionamento acabou em divórcio. Bem, essa trajetória, esse fato, esse acontecimento levou você a entender que trair leva ao divórcio. Então o que você traz do passado? Eu não quero uma separação, então eu não vou trair a minha esposa. Ok, você aprendeu alguma coisa com o passado. Você se casa e a sua esposa nunca vivenciou essa história de separação na família. Ela não sabe o que é uma separação, mas ela se envolve com alguma pessoa, trai e acaba em separação. Você vivenciou uma história no mesmo contexto que ela, na mesma época, no mesmo período histórico. Ela viveu uma outra história diferente, mas no presente você jamais poderia imaginar que a sua esposa poderia lhe trair. Então você não tem como controlar o futuro e nem mesmo o presente, mas você pode lançar luz sobre as coisas. O conhecimento permite você dialogar, o conhecimento permite você trocar ideias e a leitura é fundamental. Existem vários pontos de vista sobre vários temas da história. Você precisa se apropriar dos livros, das leituras dos historiadores. Então é por isso que eu estou aqui. Eu quero te apresentar alguns historiadores, alguns livros, dicas de filme, porque a história também não é só uma escrita. Nós podemos estudar a história através de outras linguagens, como por exemplo o cinema, a literatura. Nós podemos estudar a história até ouvindo alguma coisa no rádio. Nós podemos estudar história através da poesia, através do teatro. As artes casam muito bem com a história. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, recomendar o canal para os seus amigos e para quem você acha que precisa entender um pouco mais de história. Deixe o seu comentário, que nós vamos nos encontrar sempre para falarmos de história. Um beijo e até a próxima.